Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges aqui falando e ansioso para a gente iniciar nesse mês de março, já no dia 1º, nós iniciarmos, olha quem está aqui, Curso Fé, mas esse Curso Fé já é o novo, no mês de março, onde nós vamos falar sobre o nosso direito à bênção, mês de março. E no mês de março nós vamos começar aqui com a base de muitas coisas que nós vamos aprender esse mês sobre o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 14 ao 17. E eu vou fazer essa leitura corrida, claro, porque é importante que muitas partes aqui nós vamos estudar nesse mês. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, Ele diz para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. No finalzinho eu acho tão interessante que ele diz que se realmente estamos padecendo, enfrentando as aflições com Cristo, ele diz que com Ele também seremos glorificados. Se padecemos com Ele seremos abençoados. Então é muito importante que você e eu, estejamos ligados mais com a vontade do Espírito de Deus todos os dias para viver, momentos extraordinários espiritualmente falando. O direito à bênção é uma coisa muito importante, porque quando nós não conhecemos os direitos, nós falhamos em alcançar os nossos objetivos pela fé. Vamos adiante. Ao ouvirmos e entendermos a palavra de Deus, somos transportados pelo Espírito do próprio Deus para uma posição de honra e supremacia sobre as forças do mal. Afinal, ao nos salvar, Jesus nos fez reis e sacerdotes para o Pai. Apocalipse 1, verso de número 6. Então, quando a gente entende a palavra, quando a gente compreende os segredos e a revelação dela, que o Espírito Santo traz, à medida que nós vamos meditando, nós vamos começando a sermos colocados ali, como disse o missionário, numa posição de quê? Uma posição de honra, onde o mal não tem mais como prevalecer, porque já conhecemos os direitos, sabemos onde está a nossa autoridade, e o inimigo não tem chance, porque temos provas de que aquilo é direito nosso. Vamos seguir. Com isso, a nossa responsabilidade no mundo espiritual aumenta, pois sendo filhos, tornamo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Logo, somos destinados a cumprir aquilo que o Senhor orienta nas Escrituras. Então, tudo que Deus nos orienta nas Escrituras e nós procuramos fazer, isso, claro, vai acender uma lâmpadazinha como se fosse em cima da nossa cabeça e sinalizando o mundo espiritual, olha, alguém ali despertou para entender os seus direitos junto à vontade da palavra de Deus. Quando você entende, nós começamos a sermos mais percebidos no mundo espiritual pelo nosso adversário ou pelos nossos adversários, porque não é só um, são muitos, mas entenda que você começa a brilhar diferente no meio da escuridão e isso chama a atenção do inferno contra a nossa vida. Mas, falava até numa das mensagens desses dias, a Bíblia descreve que a Bíblia é mais Salomão que fala. Salomão ele diz que Davi, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Apesar de nós começarmos a sermos mais percebidos no mundo espiritual para sermos afrontados pelo inimigo, ainda assim, mesmo que muitas aflições, muitas lutas se levantam, ainda assim nós seremos vitoriosos em cada uma delas. Mas o segredo está nos direitos que devemos conhecer. Vamos adiante. Sendo obedientes à palavra de Deus, o povo dele agirá em o poder dele agirá em nosso favor. Agora, jamais podemos nos enganar com quem nos apresenta fórmulas mágicas. A posição de vencedor é de quem realmente toma posse das revelações da palavra, a qual é a única capaz
de libertar. E que palavra é essa que é capaz de libertar? O que diz a Escritura? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32, uns versículos, áureos da Bíblia, que nos trazem ali um entendimento maior. Porque não tem como você dizer ou provar que algo é seu, que te pertence, sabe, sem provas. Quando você vai a um julgamento, você precisa provar, com provas cabais, que você não estava envolvido ou que aquilo te pertence. Você precisa provar na justiça que aquilo é teu. Porque quando a gente chega num lugar, diante do juiz e tem outra pessoa dizendo que aquilo pertence a ela, e a gente também diz, só vai valer para quem realmente provar aquilo. Tem que ter provas. Não adianta só falar que te pertence. Tem que ter as provas. E as provas são as verdades que garantem um direito sobre aquilo ali para a nossa vida. Vamos adiante? No decorrer das próximas lições, abordaremos qual é o papel dos filhos de Deus na sua obra e o valor deles aos olhos do Pai. Glória a Deus! As próximas lições a gente vai crescer muito nesse entendimento aqui que vai fazer toda a diferença. Vamos para a pérola do dia? A pérola do dia, povo santo, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 32, que diz lá, pastor, diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que declaração linda, né? Ele diz que nós não precisamos o quê? Ter medo, porque é do agrado de Deus, é do agrado do Pai Celestial, como disse aqui o texto, o finalzinho, nos dar o reino. O reino é de Deus, mas nós devemos ser filhos para pertencermos ao reino, para termos o reino sobre nós. Deus vem nos dar esse reino, nós temos que ser filhos do reino. Então, só existe um caminho para isso aí, é Jesus. Amém? Vamos à oração? Vamos orar, povo santo de Deus, em nome de Jesus. Concorde comigo aí na fé, em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em oração para viver as tuas obras e as tuas maravilhas. Espírito Santo é o Senhor que nos conduzirá, nos fortalecerá, que nos tira, meu Deus, da dificuldade, da luta, Deus, da adversidade que um dia se levantou e tem impedido essa pessoa de ser abençoada. Por isso, Espírito Santo, louvado seja o Senhor que no dia de hoje está conosco, e não só hoje, mas para sempre, que confiarmos em Ti todos os dias. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos vai ensinar os direitos às suas bênçãos. Obrigado por sermos filhos Teus, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Você é filho de Deus? Comenta aí, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Glória a Jesus. Deus quer entregar o reino nas suas mãos. Um reino de vitória, de bênção e de cuidados que só Ele pode dar. Você quer isso aí? Então, não falte nenhuma das lições desse mês. Veja todas, acompanhe cada uma delas. E ajude também compartilhando esses vídeos com outras pessoas que vão precisar também aprender mais sobre o direito à bênção. Assim, Deus vai dando vitória em nome de Jesus. Povo santo, glória a Deus, Demos o primeiro passo aí do mês, Curso Fé, mês de março, e mês de março, corrigindo, mas vamos continuar porque Deus é bom demais e nos traz vitória. Glória a Jesus, povo santo, fico por aqui, que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, curta ele e faça os seus comentários de fé que vão muito te abençoar. Se aprendeu alguma coisa na lição de hoje, entendeu algo pontual, comenta aí pra gente, vai ser muito bacana ouvir, ler os seus comentários também. Deus abençoe, um ótimo dia para todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau.